Bom, nós estamos no nosso dia, que a nossa palestra é em português. É o único dia do mês que a gente tem. Lembrando a todos que é sempre o segundo domingo de cada mês, a nossa palestra é em português. Esse mês, o nosso tema é Vícios e Virtudes. E a palestrante do dia é a Vera Lúcia. Ela vai abrir, porque domingo passado, não sei se vocês se lembram, foi um domingo excepcional em que o Geraldinho esteve aqui com a gente. Então hoje, na realidade, é a abertura do tema do mês e a Vera vai fazer isso para a gente em português. Então vamos chamar o Sam, vai fazer a nossa mensagem, e o Marcos de Clay vai fazer então a nossa prece inicial. Sam. Bom dia. Do livro Apostilas da Vida de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. No caminho comum. Diz o egoísmo, exijo, diz o evangelho, cooperarei. Clama o egoísmo, eu tenho e posso. Clama o evangelho, o Senhor lembrar-se-á de nós com a sua bênção. Pede o egoísmo, entende-me. Pede o evangelho, deixa-me auxiliar. Grita o egoísmo, sou amado. Afirma o evangelho, amo. Diz o egoísmo, nunca mais. Diz o evangelho, servirei ao bem sem descanso. Assevera o egoísmo, não suportarei. Assevera o evangelho, o céu dar-me-á resistência. Clama o egoísmo, jamais perdoarei. Clama o evangelho, desconheço o mal. Diz o egoísmo, tudo é meu. Diz o evangelho, tudo é nosso. O egoísmo reclama, o evangelho sacrifica-se. O egoísmo absorve, o evangelho se espalha em doações. O egoísmo recolhe para si, o evangelho semeia com amor a benefício de todos. O egoísmo precipita-se, o evangelho espera. O egoísmo toma posse, o evangelho auxilia. O egoísmo proclama, eu. O evangelho apregoa, nós. É fácil conhecer a nossa posição dentro da vida, pelas nossas próprias atitudes, no caminho comum, nas relações habituais de um para com os outros. Sabemos, em verdade, se ainda estamos na noite do personalismo delinquente ou se já estamos atingindo a alvorada renovadora com o inovidável Mestre da Cruz. Obrigado. Convidamos a todos, então, para que continuemos a nossa reunião e iniciemos com a prece. Então, vamos todos nós fechar os nossos olhos, relaxando o nosso corpo e num esforço conjunto que possamos trazer para esses momentos tão breves os nossos corações, as nossas mentes, aqui na nossa abençoada Toronto Spirit Society. Esses instantes em que cada um de nós busca deixar para trás as nossas dificuldades, os nossos erros, e buscamos assim olhar para frente, para a alvorada que o nosso Mestre maior, nosso amado Jesus, nos demonstra e nos ensina através dos seus exemplos, através dos seus ensinos e através dos seus emissários. Ó Jesus, divino médico das nossas almas, abençoa, Senhor, nesta manhã,
a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, que possamos sair daqui hoje com mais força, com mais ânimo e coragem, com mais instrução, a fim de compreender aos nossos irmãos, mais do que desejamos ser compreendidos, a fim de que tenhamos mais força para vencer os nossos vícios e mais coragem para dar lugar às nossas virtudes. Abençoa, Senhor, a nossa querida irmã Vera, responsável pelos estudos desta manhã. Que ela seja amparada pelo seu espírito protetor, pelos trabalhadores do TSS. E abençoa ainda, Senhor, aos evangelizadores e às nossas crianças, para que também possam concentrar-se na tarefa da educação moral para o futuro. E abençoa também, Senhor, a todos aqueles que buscam permanecer conosco, se encontrar conosco ou participar da nossa reunião através da internet, que também possam receber a assistência necessária. Graças a Deus, que assim seja. Querida Vera, por favor. Seja feliz. Bom dia a todos. Bom dia. Esse tema, as virtudes e os vícios, para mim foi uma grande lição. Espero que eu tenha aprendido alguma coisa com o que eu pretendo falar aqui hoje. Nós sabemos que todos nós fomos criados em condições iguais, simples e ignorantes, né? E que no longo de nossas encarnações, a gente, e com o tempo que vai passando, a gente só vai se enveredando por um caminho de viciações, né? E aí nós vai de encarnações em encarnações, criando muitos débitos com a gente mesmo, e vai se distanciando da lei do amor e da lei divina. E todos nós, sem exceção, precisamos dessas experiências carnais para que nós possamos evoluir, né? E o objetivo da nossa evolução é o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual também. Então o tema é justamente esse, que é as virtudes e os vícios, né? E nós estamos todos aqui para adquirir essas experiências e avançarmos e adquirirmos as nossas virtudes. Porque a gente desconhece o que é virtude. A gente pensa que sabe, mas a gente desconhece. Muitas pessoas se acham pessoas virtuosas, né? Elas se acham boas, elas se acham que compreendem tudo, mas ela não sabe o que é compreender ser virtuoso, né? Às vezes, nós acreditamos que a gente é um homem de bem, que a gente é um homem virtuoso, porque a gente é honesto, a gente paga nossas dívidas, as nossas contas, a gente cumpre nossos deveres com a sociedade, né? Então eu já sou virtuoso, né? Mas ser virtuoso é muito mais do que isso, é muito mais do que nós possamos imaginar, né? E essa passagem do Evangelho, que fala sobre a virtude, nos diz o seguinte: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então a virtude é uma qualidade, é um conjunto de qualidades, para que, de fato, nós sejamos virtuosos. A gente tem que ter esse conjunto de qualidades, né? Então, para que eu possa dizer que sou virtuoso, eu tenho que ser modesto, eu tenho que ser benevolente, eu tenho que amar o meu próximo, e aí vai uma série de qualidades, né? E este conjunto de qualidades que constitui o homem virtuoso, que torna um homem de bem. E no Livro dos Espíritos tem uma passagem que eu acho belíssima, né? Que é na pergunta... Tá difícil.
que é na pergunta 918, que diz: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados. Se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que pôde, se ninguém tem nada a lamentar dele. Enfim, se não fez a outrem tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. Para mim, essa passagem é como que a gente devia copiar, colar na nossa cabeceira e ler todo dia de manhã. Porque é muito linda, é muito profunda. Tô nervosa, gente, desculpa. Tô tremendo. Então ele fala o que é ser um homem de bem. Um homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. E o que seria essa conjunção de sermos amorosos, de sentir amor ao nosso próximo, de praticar a caridade? O que é isso? Precisa a gente entender primeiro o que é o amor, o que é a justiça e o que é a caridade. E tudo isso está unido um com o outro, né? O homem de bem interroga a sua consciência sobre os seus atos. E o que é interrogar nossa consciência sobre os nossos atos? É estar como se fosse fora de nós mesmos e nos observarmos. Nós temos a tendência de observarmos as outras criaturas, né? Uma facilidade enorme de apontar os erros dos outros, né? E geralmente nós identificamos fácil os erros dos outros, com uma facilidade imensa, né? Mas temos uma dificuldade enorme de ver os nossos, de nos observarmos, né? A gente tem que observar a nós como se estivesse olhando num espelho, olhar no fundo dos nossos olhos e nos perguntar, nos questionar, que aí a gente vai ver que a gente não é tão bela assim, como eu imaginava. Eu tenho minhas deficiências. Precisamos que a gente veja isso, né? Se observar para ver nossas falhas morais que nós trazemos, né? Quais são os vícios que nós sustentamos dentro de nossa intimidade? O que se passa dentro de mim? Quais são os meus pensamentos? E principalmente, quais são os meus sentimentos para com o meu próximo? Geralmente as pessoas não observam, elas sentem. E não observam o que sentem. Passa uma, ela critica. Passa outra, ela está julgando. Passa outra, ela fala. E às vezes ela não fala nada. Ela fica quieta, mas ela sente. Sente a hostilidade, sente os sentimentos completamente disformes com um homem de bem, né? Distante do homem virtuoso. Então, não se dá conta de que vai vivendo uma vida no automático. Não se observa, não se questiona. Tô tremendo ainda, gente. Olha aqui, olha aqui. Eu gosto muito dos livros de Hamed, que ele diz coisas muito profundas. Eu achei essa parte muito bonita, que é: o viciado é um conservador, pois não quer correr o risco de se lançar à vida, tornando-se, deste modo, um comodista por meio do mundo que, segundo ele, o ameaça. Em verdade, viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas ou substâncias. O vício sempre aparece onde não nos conseguimos adaptar à vida social. Muitas pessoas tomam as mais diferentes atitudes diante da vida, porque diferentes informações lhe foram passadas quando eram crianças. Os vícios ou hábitos
Os vícios ou hábitos destrutivos são métodos defensivos que as pessoas assumiram nessa existência. Então você usa seus vícios para se defender. Ou mesmo os trazem de outras encarnações, como uma forma de promover segurança e proteção. A gente usa os nossos vícios para nos proteger do medo que a gente tem de enfrentar as situações. Para lidar melhor com as chamadas viciações, devemos perguntar a nós mesmos: como organizamos nossa personalidade? Como eram as crenças dos adultos com quem convivemos na nossa infância? Quais as linhas de conduta que nos foram fechadas? E quais os modelos de vida que vivemos? Só aí, avaliando os antecedentes de nossa vida, é que estaremos fazendo uma autoanálise proveitosa para identificarmos nossos pensamentos deficientes. Então, se a gente não for lá no passado, analisar a nossa vida, a gente não vai conseguir se analisar, né? Para identificarmos os úteis dos que não nos servem, para a gente identificar o que são os úteis e os que não nos servem mais para a gente. Né? Porque tem muita coisa que a gente aprendeu que não serve de nada para a gente hoje. A gente tem que saber, né? A gente precisa revisar nossas concepções sobre os vícios. Temos que entender que não é só uma problemática exclusiva do delinquente e dos vadios. Como a gente pensa, viciado é um delinquente, né? Os criminosos nos representam companheiros do caminho evolutivo. Nós não podemos julgar eles, porque eles também são merecedores de atenção e de entendimento. Por seres carentes e sofridos, que se entregaram a sua força de vontade às dependências. Porque não é só as substâncias que as pessoas se entregam. Elas se entregam aos sentimentos também. Que vira também uma dependência para ela. Né? Essas pessoas são pessoas que não se aguentaram suportar seu mundo mental que está em desalinho. As regras e costumes do passado passam sempre sobre todos nós. Somos espíritos milenares. Adquirimos experiências e assimilamos crenças. Algumas verdadeiras, outras não. Isso é gente que tem que olhar no fundo e descobrir o que é verdade e o que não é. Porque a verdade que é para mim não é para o outro. Cada um tem a sua. Cada um tem o seu jeito de ser, o jeito de pensar. Então, essa é a razão da necessidade de nós revisar nossos conceitos. Né? Acho que é porque eu tremo muito que não vai, gente. Não, é a posição, às vezes, do computador. Márcio. Vira um pouquinho, Márcio. Não está indo. Aí, foi. E no Evangelho nos diz: não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho. Como imaginar alguém que tem orgulho de ser virtuoso? Né? Já perdeu todo o mérito da questão, né? Pois possui o maior defeito que impede o crescimento espiritual, o orgulho, que é o pai de todos os vícios. Né? Sem humildade, podemos ser caridosos com o nosso próximo? Será? Sem humildade, vamos auxiliar os outros sem ostentação? Acho que não, né? Eu, como disse, gosto muito de Hamed, né? Para me entender, às vezes, as palavras do Evangelho. Então, Hamed nos diz: a compulsão de querer controlar a vida alheia é fruto de nosso orgulho. São censuradores morais, incapazes de compreender as dificuldades alheias, pois não entende que cada alma apenas pode amadurecer
de acordo com o grau de desenvolvimento de seu potencial interno. Então, quer dizer, nós não devemos ditar as nossas regras aos indivíduos para fazer com que eles tomem consciência de seus valores internos. Porque as minhas regras só servem para mim, não servem para os outros. A gente não pode exigir as nossas regras a ninguém, né? Suas emoções, sentimentos é uma função que querem ajudar o progresso espiritual dos outros. Não adianta a gente querer que os nossos sentimentos vai ajudar o crescimento do outro. Não vai. Né? Quem tem uma personalidade orgulhosa se apoia em total submissão, né, às regras e costumes, bem como a defende energeticamente. Então, quer dizer, ela se submete às regras, e defende elas de um jeito energético, né? E tem um impetuoso interesse de pôr tudo que convencionou no certo e no errado. Ela é como se seguisse uma cartilha do bem. Tudo que está naquela cartilha fictícia é o que ela vai seguir. E não admite que ninguém saia dessa cartilha. Isso é assim que elas fazem. Eles usam isso como um instrumento para manipular e dominar, né? Assim se sentem ocupando uma posição de autoridade. Exigem e esperam obediência. Super preocupados com exatidão, ordem e disciplina. Então, quer dizer, uma pessoa bem organizada, né? Exige ordem, disciplina, tudo perfeito. Porque segue aquela cartilha. Fictícia, né? Mas ela segue. Irritam-se com pequenos gestos que diferenciam seus padrões estabelecidos. E quando você não faz aquilo que ele está falando, ele se irrita. Ser amadurecido tem a habilidade de diagnosticar os processos, quais a evolução age em nós. Então a gente tem que amadurecer para entender isso aí. Não adianta você ter uma cartilha ali para seguir, né? Não controla, mas sim coopera com o amor e com a liberdade das leis naturais. Nenhuma pessoa pode realizar a tarefa da outra. Ninguém. Só a gente mesmo. As experiências que passamos em nossa jornada são aquelas que mais necessitamos para o nosso aprimoramento. Porque tudo que a gente está passando aqui só serve para a gente, para nós crescer. Não serve para o outro. Então não adianta o orgulhoso querer exigir do outro que siga a cartilha dele, porque não vai adiantar, né? Seguindo no Evangelho, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Vamos analisar, né? Muito interessante as pessoas querer parecer o que não é, né? Queremos apresentar uma virtude que ainda não temos, né? Enquanto nós mantermos a máscara da aparência, nós vamos não mergulharmos dentro de nós. Enquanto nós não admitirmos que somos orgulhosos, que somos mesquinhos, que não somos caridosos, né, a gente vai continuar com essa capa nos protegendo, né? E aí a gente pensa, eu ajudo a minha família. Bom, ajudar a família é mais fácil, né? Porque é os que estão perto de nós. Mas isso ainda é um amor mesquinho. É o egoísmo familiar, né? E aí ele continua. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Mais vale pouca virtude com modéstia? Eu acho isso fabuloso. Porque quem tem pouca virtude com modéstia tem a virtude verdadeira. Porque ele está confessando. É pouca, mas é com modéstia. Mas é verdadeira. E quem diz que tem muita virtude, não tem. Porque lhe falta o principal, que é a humildade. Então vamos reconhecer nossas fraquezas morais. Vamos mergulhar dentro de nós e fazer reflexões profundas dos nossos atos. As pessoas vivem em fuga, né? Elas fogem no trabalho, fogem no prazer, fogem na diversão, tudo em busca da felicidade. Mas aí quando elas chegam lá na casa delas sozinha, aí elas veem que a depressão continua,
A ansiedade permanece e a irritação não passa. Por que será? Hamed nos diz: a mesquinhez pode manifestar-se ou não com a acumulação de posses materiais, como também pode aparecer como um resfriamento de sentimentos ou um autodistanciamento do mundo. A falta de generosidade e a insensibilidade em relação às necessidades do outro, é claro, né? Ela tem raízes numa defesa psicológica que desencadeia nos indivíduos uma ruptura na conexão entre o conteúdo emocional e o conteúdo intelectual. A criatura, ela isola de si mesma. Nada para ela tem importância, a não ser a contenção doentia e generalizada em relação à sua própria vida interior. Então ela só tem importância o que está dentro, o que ela sente ali. Não é só em relação aos outros, como se pensava antes, que ela tem isso, é com ela também, né? Então ela se torna um indivíduo que não consegue se relacionar com os outros, nem mesmo delas aproximar. Não se aproxima nem dos outros, para trocar as experiências de afetividade, de nada. Se isola, se fecha dentro de si só, próprio. Se sente solitária, constrói torres e muralhas imensas para proteger o seu empobrecimento, que é dela mesma, né? A indiferença e a frieza emocional, a apatia e o apego patológico. Aí ela fica indiferente, apática, né? Coitadinha de mim. E aí se distancia das privações dos outros. Isso é muito triste. A técnica para aprendermos a amar usando de generosidade e desprendimento é dar igual importância aos nossos sentimentos e emoções, utilizando de imparcialidade. Então tem uma maneira, é só a gente começar a analisar as coisas de igual, né? Com parcialidade. Pronto, agora não precisa ver que eu estou tremendo. Mas tá. E continuando com Hamed, ele nos dá dados importantes para comportarmos com racionalidade. Caridade sem salvacionismo. Humildade sem baixo autoestima. Determinação sem atrevimento. Obediência sem submissão. Bondade sem anulação da personalidade. Compaixão sem sentimentalismo. Segurança sem impulsividade. Perseverança sem obstinação. Né? Copiou. Em síntese, né, o altruísmo é o amor desinteressado, resultado do enriquecimento da vida anterior. Enquanto os mesquinhos é filha da pobreza do mundo interior, né? Acarretando uma desumanização na capacidade de amar. Mas se a gente conseguir seguir esses comportamentos com racionalidade, a gente vai conseguir dar um passinho para frente, né? E se a gente cumprir aí, então a gente estamos melhores ainda. Esqueça. Só faz o sinal. E aí está de novo falando no outro capítulo do Evangelho sobre o orgulho e a humildade. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como que trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Aí está de novo o orgulho, né? O terrível adversário da humildade. Nós vestimos essa capa, né? Que tem uma aparência de humildade. E aí nós chega falando baixinho, né? Mostrando uma benevolência que não existe em nossos corações. Porque nós não temos a coragem de ver nosso orgulho. Nós somos incapazes de admitir que nós erramos, de pedir desculpa para o outro,
E como tem pessoas com essa dificuldade enorme de pedir desculpa? Tão fácil, quanta tolice, né? Não sabe a alegria que é pedirmos desculpa. Só chegar, me desculpe, como eu fui tolo, eu errei, me perdoa. Nós vamos nos sentir aliviados, vamos tirar um peso de nossos corações. Reconhecer que somos orgulhosos é uma postura linda de humildade. De vermos que precisamos crescer. E quem deseja ser feliz de fato, faça esse mergulho. E busca esse autoconhecimento de si mesmo. Se questione. Marcinho? Hamed nos diz: os humildes aprenderam, com a introspecção, a fazer de si mesmos um canal ou espaço transcendente, porque flui silenciosamente a inteligência universal. Todas as almas vulneráveis da humanidade possuem plena consciência de que falar de humildade não torna ninguém humilde. A humildade nada tem a ver como ter ou não bens materiais, mas com a forma do comportamento íntimo. Ainda se associa a humildade com a inferioridade, submissão, pobreza. No entanto, ela está relacionada com a gentileza, a lucidez, a graciosidade, a simplicidade. Entre todas as virtudes, somente a humildade não realça a si mesma. Porque o verdadeiro humilde não acredita que o seja. Os indivíduos humildes realçam a simplicidade das coisas. Eles penetram na essência das coisas, pois desenvolveram a habilidade de fazer isso. Fazer a mente silenciar. E com o silêncio mental, aí as regras normais e preconceituosas cessam. Que os padrões de pensamentos inadequados são interrompidos quando a gente cessa a nossa mente. Para que haja a internalização da inteligência universal em nós. A gente ainda vai chegar a ser assim. Eu tenho certeza que um dia eu vou. Eu também. Eu gosto muito do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Que ele diz uma passagem sobre orgulho muito bonita, que é: de todos os males, o orgulho é o mais temível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. Desde que penetra as almas, ele de tudo se senhoreia, instala-se à vontade. Ai de quem se deixou apanhar pelo orgulho. Melhor fora ter deixado arrancar do próprio peito o coração, do que deixá-lo insinuar-se. Não poderá libertar-se desse tirano, senão a preço de terríveis lutas, depois de dolorosas provações e de muitas existências obscuras, depois de bastantes insultos e humilhações, porque nisso somente é que está o remédio para os males que o orgulho engendra. Desconsiderar, menosprezar alguém é um sentimento que nós nos colocamos acima de tudo e todos. Quando avaliamos com arrogância os acontecimentos, é o nosso orgulho que está nos penetrando a alma. O orgulho é o maior flagelo da humanidade. Dele vêm todos os transtornos da nossa vida social, da rivalidade, das classes, a intriga, o ódio, a guerra. O orgulho não só nos desvia do amor de nossos semelhantes, também nos atrapalha ao nosso aperfeiçoamento. Superestima nosso valor e cega-nos sobre nossos defeitos. O homem simples, humilde em sentimentos, rico em qualidades morais, embora seja inferior em faculdades,
apossará mais depressa da verdade do que o soberbo ou presunçoso. Vamos ser modestos e humildes, porque depois nós podemos acordar no mundo espiritual, né? Ter que passar provações muito duras, insultos, humilhações. E só isso que é o remédio para não acontecer isso com a gente. Ser humilde, ser modesto. Para continuar no assunto, no livro Palavras da Vida Eterna de Chico com Emmanuel, também diz a mesma coisa. Não encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material que, muitas vezes, não passam de sombra coagulada em torno do coração. Observa o infortúnio de quantos se agliroaram à paixão da posse, nos territórios do sentimento. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram desorientados e infelizes, nas trevas que amontoaram em si mesmos, com um imenso trabalho a fazer para a própria libertação. Usa as possibilidades da vida sem a presunção de te assenhorares daquilo que Deus te empresta. Então, isso é o sentimento de posse. Nós não se contentamos só com a nossa ruína. A gente convertemos os semelhantes em vítimas de nossos desvarios. Achamos que são donos das criaturas que amamos. Nos julgamos proprietários absolutos dos bens que nos são passageiros. Jesus nos lembrou: dai de graça, porque de graça receberá. Então, todos os dons, as ofertas que chegam na nossa vida física não são nossas. O que levamos para a nossa pátria espiritual, que não os nossos vícios ou as nossas virtudes? Levaremos nossos bens? Levaremos nossos filhos agarrados em nós? Não. Porque nem os nossos filhos nos pertencem. Nossos filhos são ofertas divinas. É o tesouro que Deus nos ofertou. Deus nos deu a concessão, nos ofertou a oportunidade de cumprirmos a missão de nos tornarmos colaboradores divinos para orientar os nossos filhos. E lembrando a mensagem de Santo Agostinho, que ele diz: qual a maior missão dos pais? A maior missão é aproximar essa alma de Deus. É isso que Santo Agostinho fala no Evangelho. Ele não diz que a missão dos pais seria criar um grande profissional, um grande homem na terra. Ele apenas diz que nossa missão com nossos filhos é aproximá-los de Deus. E é o que nós menos fazemos. Porque quando nossos filhos não querem ir à escola, a gente obriga. Mas quando a gente fala para o filho para ir à evangelização, a gente deixa ele escolher. A gente esquece do compromisso que a gente assumiu na espiritualidade. Compromisso este que a gente solicita para o nosso crescimento. É pedido por nós. E quando é que nós chegamos, nós esquecemos. Em vez de nós enveredarmos para ser virtuosos, nós enveredamos no caminho dos viciações. E não precisa dizer que vamos acordar de lá, né? Com tudo aqueles problemas que a gente gerou em volta de nós mesmos. E vamos sofrer para nos libertar. E aí, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que para mim é fabulosa. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Eu pus um negócio em cima do coisa. Deve ser para mim não ler. Todas as virtudes têm seu mérito. Aí não sei. Porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, para o bem do seu próximo, segundo a intenção. sem segunda intenção. Sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a caridade mais desinteressada. E como é difícil,
Porque todas as ações que a gente pratica, a gente tem sempre o interesse pessoal. Por mais que a gente fala, mas a gente tem. Eu vou fazer a caridade hoje, eu vou no hospital visitar o meu amigo. Porque amanhã eu posso estar no hospital e ele pode me visitar, né? Ficar lá comigo. Né? Isto é caridade? Não é caridade desinteressada. É sim uma caridade, mas não é desinteressada. Você está sacrificando, mas com interesse, né? E quando a gente chega na velhice, a gente diz, meu filho, ele vai cuidar de mim. Porque eu fiz tudo por ele. E aí a gente ficou aquela mãe rabugenta, sempre exigindo gratidão dos filhos. Né? A gente não tem que exigir gratidão dos nossos filhos, a gente tem que amar os nossos filhos. Ame seu filho, dê a ele muito amor. Porque ele vai te retribuir naturalmente. Você não vai precisar ficar cobrando dele quando chegar velho. Ele vai lá com amor te dar carinho na sua velhice. Quanto mais gratidão nós tivermos com os outros, mais nossa visão do mundo vai se expandir. Temos mais felicidade em dar do que receber. A ajuda verdadeira é aquela que permite às pessoas à nossa volta aprender a se desenvolver, a decidirem por si própria. Tem muita gente que decide pelos filhos. Eles precisam decidir, aprender a decidir por eles mesmos. Né? Não devemos exigir nada de nossos filhos e de ninguém. Isso é o interesse pessoal que a gente está fazendo. Não podemos exigir nada de ninguém. A gente aconselha os nossos filhos. Aconselha. Né? Dá exemplos com as nossas atitudes, nossos pensamentos. Exemplos. Que eles não são burros, eles veem. Né? E continuando no Livro dos Espíritos. A parte dos defeitos e dos vícios, sobre os quais ninguém poderia se enganar, qual é o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é mesmo coisa tão rara sobre a Terra que é admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. Então, continua aí, gente, o interesse pessoal. O apego dos bens materiais é um sinal notório de inferioridade. Nós somos de natureza apegada, né? Quanto mais o homem se prende aos bens do mundo, menos compreende a sua destinação. Mais se distancia de Deus. Mais se distancia da sua essência espiritual. Nós somos espíritos que estamos aqui de passagem. Tudo isso é provisório. Tudo isso nós vamos deixar aqui. O único que nós vamos levar são nossas virtudes, nossos sentimentos. E os nossos vícios também levaremos conosco. Continuando. A riqueza não é dada para ser guardada em cofres, nem dispersada ao vento. Representa depósito de que todos prestam contas. Então, todos nós vamos ter que responder por todo o bem que aqui nós fazemos e o mal também. E o dinheiro nos dá a oportunidade de fazermos o bem ou não. O dinheiro não é mal. A gente tem que saber o que a gente faz com ele. Porque quantos necessitados materiais que existem no mundo? E se a gente pode ajudar, a gente deve. Né? Geralmente quem tem aproveita a vida acreditando que a vida lhe é um parque de diversões. Mas não é verdade. É aí que você erra. Né? Você pode se divertir sim, mas você tem que olhar pelo seu semelhante. Porque é um empréstimo, não é seu. Quando você vai, você não vai levar o seu dinheiro. É de Deus. É repreensível aquele que faz o bem sem visar recompensa na terra, mas na esperança de que lhe será levado em conta na outra vida, para que lá sua posição seja melhor? Esse pensamento prejudica seu progresso? É preciso fazer o bem por caridade, quer dizer, com desinteresse. Novamente, tem um capítulo inteiro no Livro dos Espíritos da perfeição moral
que fala quase todas as perguntas do interesse pessoal. Então quer dizer que isso é uma coisa que a gente tem que ver muito sério, porque senão não ia ter um capítulo inteiro no Livro dos Espíritos falando sobre isso. Né? Porque a gente fala, eu vou fazer o bem aqui porque eu não quero ir para o umbral. Mas a gente pensa mas a gente não sabe que o umbral é um estado de alma. Nós podemos estar aqui e estar se sentindo no umbral. Né? A felicidade não está lá e nem cá. Ela é uma construção íntima que a gente faz cada dia, a felicidade. Porque se a gente desencarnar hoje não sendo feliz, a gente vai continuar infeliz lá. É um estado da alma. Tem muita gente que pensa, eu vou acordar no mundo espiritual e vai ser tudo bem. Você vai acordar do jeitinho que você é agora. Do mesmo jeito. Por isso que a gente tem que olhar para a gente, para nossas virtudes, para os nossos vícios e começar a fazer o bem sem interesse. Né? Não porque eu quero acordar no mundo espiritual muito melhor do que eu. Não. E por outros motivos também, né? Leon Denis também fala: a posse, a compreensão da lei moral é o que há de mais necessário e de mais precioso para a alma. Permite medir os nossos recursos internos, regular o exercício, dispô-los para o nosso bem. As nossas paixões são forças perigosas, quando lhe estamos escravizados, úteis e benfeitoras, quando sabemos dirigi-las. Subjugá-las é ser grande, deixar-se dominar por elas é ser pequeno e miserável. Então, se a gente quer nos libertar dos nossos males terrestres e escapar de encarnações dolorosas, nós temos que prestar bastante atenção aí nas palavras de Leon Denis. E vamos deixar a voz do dever que está dentro de nós abafar os nossos murmúrios de paixão. Vamos cultivar com cuidado o nosso ser espiritual. Porque o nosso ser espiritual vai viver para sempre. Né? Vamos desprender das coisas perecíveis, que são a honra, as riquezas, os prazeres mundanos. Isto é como fumaça, dissipa-se. Né? O bem, o belo, o verdadeiro, somente isso que é eterno. Vamos conservar nossa consciência sem remorso. Todo ato mau atrai coisas más nos nossos pensamentos. Todo impulso e todo o esforço que nós fazemos para o bem centuplica as nossas forças de conectar com as potências superiores. Vamos desenvolver em nós a nossa vida espiritual. E nas horas de recolhimento, vamos escutar a harmonia que eleva a gente nas profundezas de nós mesmos. Vamos escutar essa harmonia que está dentro da gente nas horas calmas. Não podia deixar de falar de Joana de Ângeles, né? Que é muito... Ela diz: todas as terrenas ambições humanas, por mais valiosas, encerram-se no silêncio aparente da sepultura, concluindo um dos caminhos da existência, a fim de dar início a outro. Não transfere para os outros a responsabilidade que lhe diz respeito, quando se fazem sucesso. Nem lamenta a perda da oportunidade. Humildade, quanta falta faz a humanidade aos grandes e pequenos seres humanos. Então, gente, isso aí a gente está dizendo que a gente está construindo o nosso livro da vida. Que a gente está escrevendo a nossa própria história da nossa evolução. E a gente equivoca, sim, mas o que a gente faz? A gente vira a página e continua escrevendo. Lembrando que na página passada a gente cometeu um erro, mas na seguinte a gente conserta. Né? Então, todo o esforço que nós fazemos para a superação das nossas malezas, toda conquista que proporciona a compreensão de si mesmo, vai nos deixar um pouco mais lúcido
e não vamos repetir os insucessos negativos de ontem. Né? Nós somos um aprendiz da vida. Jamais devemos ter a petulância de pensar que somos pessoas superiores ou portadoras de uma missão maior do que a dos outros. O orgulho é filho da presunção. A arrogância é desatino da pequenez, que se agiganta em aparência, porque teme a perda do que supõe haver adquirido. A prepotência é distúrbio de conduta. A vaidade é distorção da ótica espiritual. A humildade concede ao ser humano a medida exata do que ele é. Vamos manter então simples, pleno, com alegria de viver. Vamos aproveitar cada momento de nossa existência. Ninguém alcança o paraíso sem uma experiência aqui nesse mundo terrestre. Assim, a humildade vai se tornar como uma estrela brilhando, convidativa para nós seguir na nossa libertação. E ela continua nos dizendo: multiplicam-se incessantes as oportunidades de crescimento espiritual. Diariamente, o ser humano pensa quase uma centena de milhares de vezes. Não obstante, na maioria delas, deixa-se fixar apenas naquelas de natureza perturbadora, depressiva, negativa. Com certa morbidez, cultiva lembranças amargas, acontecimentos desagradáveis, ocorrências penosas, que são perfeitamente naturais na existência de todas as criaturas. Então, gente, oportunidade de crescimento está aparecendo toda hora na nossa vida. Mas quando uma enfermidade de qualquer espécie bate em nós, na nossa vida, a gente começa logo a piorar a situação, com altas doses de pessimismo. É como se a dor não foi destinada para nós, só para os outros. A gente tem um certo de masoquismo, uma necessidade de inspirar compaixão dos outros, de cantar a infelicidade. Esquecemos que tudo que acontece a nós, contribui para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Evidente que existem as provas e expiações, né? Mas também existe a disposição para ser feliz. Ninguém há que se encontre na Terra sem um apoio da divindade. Todos nós aqui temos apoio da divindade. Não precisa a gente se lamentar, ficar procurando compaixão. A gente começa a elevar nossos pensamentos, que a gente vai ver que a divindade está do nosso lado. A opção de ser feliz é de cada um de nós. É a atitude de sabedoria ou aproveitamento de cada momento de nossa vida. Cada momento é portador de significado profundo, quando sabe utilizado com eficiência. Então vamos usar os nossos momentos da vida com eficiência. E ela dá um monte de frasezinhas para a gente seguir, que ajuda muito. Quando é oportuno, vai trabalhar na vinha do Senhor. Refaze o caminho percorrido com equívocos, corrigindo-os. Renova os pensamentos saturados de angústia e desconfortos. Recomeça o trabalho interrompido. Desperta para a realidade de espírito que és. Exercita a paciência e a compaixão. Cultiva a esperança da saúde e da paz que te aguardam. Busca o adversário e estabelece a harmonia com ele. Ora e medita a respeito da finalidade da existência terrena de breve duração. Disputa a honra de ser útil. Liberta de todas as mágoas e ressentimentos. Torna-te alegre e semeia júbilos em torno de ti. Ama a todos e a todos, porque somente o amor possui o elan mágico de plenificar interiormente o ser humano. Pense em Deus e busca-o nos refolhos da alma. Luta em favor da libertação das tendências inferiores. A gente é filho da luz, né? Os rios correm em direção dos mares e oceanos, e a gente também. Vamos avançar um dia o nosso caminho para a plenitude que nos espera.
Não nos abandonamos. Em qualquer circunstância, amamos, servimos. Né? Vamos perdoar sempre, porque o ressentimento é o veneno que nós ingerimos para não praticar o bem. Adquirimos a certeza de que a vitória do amor é inevitável e antecipar este amor, nunca revidando o mal com o mal, a gente vai ter vamos ter oh meu Deus, que se a gente não revidar o mal com o bem, a gente está antecipando o nosso progresso, quando a gente vê o mal e a gente não revidar com o mal. Se tens carências de amor, ama. Se tem necessidade de compreensão, compreende. Se tens urgência de receber bondade, sê bom para todos. Se tem anseios de companhia, faze de companheiros de solitários. Se tem desejos de paz, sê pacífico e pacificador. Se queres libertar do sofrimento, aceita-o em confiança irrestrita em Deus. A vida devolve conforme recebe. Nós rogamos a Deus essa oportunidade dessa encarnação na Terra. Né? E hoje nós estamos do jeito que nós paramos noutra encarnação. Nós temos que continuar o nosso progresso. Nós não devemos queixar, nós temos que agradecer essa oportunidade. Enquanto é oportuno, pensa na desencarnação, aguardando-a com tranquilidade, a fim de que no momento em que se anuncia a tua libertação, à semelhança da ave enjaulada, possas, jubiloso, ganhar o espaço na direção de Jesus. É o caminho para Deus. Então ela está dizendo para a gente usar essa oportunidade que a gente está tendo nessa encarnação e pensarmos, né, na nossa encarnação. Para que a gente não volte para lá e sentimos numa jaula, enjaulado, para que nós encontramos a nossa libertação. Agora, para concluir, como eu gosto muito desse livro, Leon Denis fala que a alma é imortal, coroamento e síntese das potências inferiores da natureza. Ela contém em germe todas as faculdades superiores. Está destinada a desenvolvê-las pelos seus trabalhos e esforços, encarnados em mundos materiais, e tende a elevar-se, através de vidas sucessivas, de grau em grau para a perfeição. A alma tem dois invólucros, um temporário, o corpo terrestre, instrumento de luta e de prova, que se desagrega no momento da morte. O outro permanente, corpo fluídico, que lhe é inseparável e que progride e se depura com ela. Então eu acho que com essas palavras de Leon Denis diz tudo, né? Que a gente tem que pensar que aqui é passageiro. Então vamos começar a olhar para nós mesmos e ver o que a gente está fazendo, que isso é passageiro. Para quando a gente voltar para lá, não ter que sofrer humilhações, né? Muitas coisas tristes, para nos encontrarmos de novo. Obrigada. Eu pensei que eu estava livre. Ainda não. Então a gente vai abrir agora para alguma pergunta, para algumas... se alguém quiser falar alguma coisa, adicionar a palestra da Vera. Alguma pergunta? Não? Alguém gostaria de adicionar alguma coisa? Não? Uau! Eles estão vendo que eu estou tremendo. Estou com pena de mim. Esse assunto, né, vícios e virtudes, é alguma coisa que muitas vezes a gente tem dificuldade mesmo, né, de olhar para a gente, de olhar para o nosso interior, de tentar tirar algumas máscaras que a gente mesmo cria, mas são coisas que a gente deve fazer, porque se a gente não fizer esse exercício, e como disse Santo Agostinho, esse exercício deve ser diário, muitas vezes a gente entra, como a Vera disse, no automatismo,
de achar que está tudo bem. E a gente pode até entrar nesse processo, mas os sentimentos vêm, né? E eles vêm com muita força. E esses sentimentos é que param muitas vezes a gente para a gente fazer essa reflexão. O que eu ando fazendo ou o que eu não ando querendo ver. O exercício de ver no outro aquilo que é tão fácil, como a Vera trouxe, né? Os defeitos do outro, aquelas coisas que a gente não gosta no outro, muitas vezes são coisas que a gente não gosta em nós mesmos. Então, é um outro exercício, é uma dicasinha que a gente tem, né? Para dizer, peraí, o que é que está me incomodando tanto naquela pessoa? Deixa eu ver o que é que eu tenho que eu não quero ver, porque é muito mais fácil a gente ver no outro do que a gente olhar para a gente mesmo e ver dentro da gente. Então é isso, nós ainda temos mais 2 palestras contendo esse mesmo tema. A gente urge para vocês virem, porque normalmente a gente não quer olhar, né? Porque são coisas que a gente fica assim, ai, não quero olhar não, deixa quietinho. Mas o quietinho ele vai criando uma coisa que é muito maior e depois a gente muitas das vezes a gente não consegue lidar com esse monstrinho que nós mesmos estamos deixando crescer, essa erva daninha, né, dentro da gente. Então venham, semana que vem vamos continuar com o tema e não deixem a oportunidade passar. Agora nós vamos nos preparar para o passe. As pessoas que estão no passe já sabem, né, Vera? Sim. E vamos então tentar nos acalmar para o recebimento do passe. Obrigada, Vera.